Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, todos estejam aí realmente seguros. Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo a todos que estão inscritos, a todos os irmãos que estão acompanhando o nosso canal. O nosso canal ele mudou de nome, tá bom, galera? Mudou para Educa Cristã, Educação Cristã. Nós vamos falar de assuntos voltados às Escrituras Sagradas, mostrando o que realmente as Escrituras Sagradas elas dizem, o que realmente está escrito, e não vamos além do que está escrito, e não vamos aqui inventar nada, mas vamos falar a verdade das Escrituras Sagradas, trazendo o reino de Deus até vocês, para que todos conheçam as verdades do reino de Deus, através da palavra de Jesus Cristo, um único evangelho. Nós estamos tratando sobre o livro de Lucas. O livro de Lucas é uma carta voltada, direcionada ao amigo de Lucas chamado Teófilo, que era um novo convertido, era um homem grego, novo convertido. Lucas também, por sua vez, grego, não era discípulo do Senhor. Lucas, lembrando que Lucas não era discípulo de Jesus Cristo, mas era alguém que foi impactado pela verdade, pela vida de Jesus Cristo, impactado pelo Espírito de Deus, se inspirou a fazer uma ampla investigação de todos os fatos que aconteceram com Jesus. E ele narra para Teófilo a vida de Cristo. Nós estávamos falando no vídeo anterior sobre João Batista. João Batista que nasceu, sua mãe Isabel, seu pai Zacarias, que era sacerdote no templo. O anjo Gabriel aparece a ele, lhe fazendo a revelação de que sua mulher, ainda velha e estéril, teria um filho e que eles teriam que colocar o nome do menino de João. Já falei que João Batista era para ser um sacerdote do templo, mas por algum motivo, João Batista não se tornou sacerdote, mas ele foi para o deserto, pois ele é aquela voz que clama no deserto, que prepara o caminho para o Messias. Então João Batista, por questões do conluio da casta sacerdotal, já ser uma casta corrompida, homens corrompidos, que estavam ligados ao governo político da época, em que César reinava, em que Herodes também governava sobre a Galileia. Os religiosos da época não estavam mais obedecendo aquilo que Deus havia dado ao povo de Israel, a sua lei. Eles não vinham mais da tribo de Arão, mas havia um conluio, uma corrupção entre sistema religioso e sistema político. Os dois se alinharam para ter o domínio sobre o povo e também para ter poder financeiro. Eu não estou falando dos dias de hoje não, hein? Eu estou falando daquela época, tá bom? Se bem que faz sentido. Vamos lá. Nós estamos em Lucas, capítulo 1. Deixa eu me atualizar aqui, galera. Capítulo 1, o versículo 26. Versículo 26, vai aí na sua palavra, que é a nossa palavra de Cristo. E no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Entendam bem, então,
todo o contexto geográfico aqui. Galileia, ele foi enviado a Galileia, tá? Que era uma província, e lá tinha uma cidade, dentro da Galileia tinha uma cidade chamada Nazaré. Aí você está entendendo por que Jesus era chamado de o Galileu. Ele nasceu na Galileia, mas propriamente ele nasceu numa cidade chamada Nazaré. Por isso ele também era chamado de o Nazareno. Muito legal isso, né? Eu nasci aqui em São Paulo, mas eu nasci em Santo Amaro. Poderia ser chamado de santamarense, mas eu sou paulistano. Estou dentro da cidade de São Paulo. Tá bom, galera? Se alguém quiser me corrigir, aí me corrija, porque eu não sei se eu estou errado. Mas vamos aí. E hoje aproximou-se dela e... Desculpa, 27, para uma virgem desposada. Gabriel foi enviado a Nazaré para uma virgem desposada. Ela estava noiva, tá bom? Cujo nome era... O nome do homem era José, da casa de Davi. José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E o anjo aproximou-se dela e disse: salve, agraciada, você é bem-aventurada, você é favorecida, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, você foi escolhida. Vendo ela ficou perturbada, porque que tipo de saudação é essa? Ela ficou encucada. Então isso me dá a entender que o anjo não apareceu para ela com duas asinhas e uma auréola na sua cabeça, mas ele apareceu para ela como um homem comum, como um judeu comum. Então ela não percebeu que se tratava de um anjo, mas ela se perguntou e se questionou que saudação seria essa. Mas o anjo vai mostrar para ela que ele é um anjo enviado de Deus. Porque que ele fala? E o anjo lhe disse: não temas, Maria, porque tu achaste graça diante de Deus. Eis que do teu ventre conceberás, darás à luz um filho, e lhes porás o nome de Jesus. E eis que do teu ventre conceberás, darás à luz um filho, porás o nome de Jesus, e ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará na casa de Jacó para sempre. E o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo lhe disse: o Espírito Santo estará sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sobre ti. Para isto também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. Somente até aqui a gente está falando do nascimento de Jesus. A gente vai dar sequência aqui a tudo que envolve o nascimento de Jesus. Tem muita linha teológica que quer contradizer que o nascimento de Cristo foi um nascimento imaculado, foi um nascimento milagroso da parte de Deus, que o Espírito Santo teria vindo sobre Maria. Claro que essas correntes teológicas são mínimas, são pequenas,
porque na sua grande maioria das correntes teológicas elas não conseguem nem negar esse fato que é real. Mas vamos para o texto. O anjo aparece para Maria e lhe faz uma promessa. Mas essa promessa ela já tinha sido estabelecida no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que diz que eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, seu nome será grande, maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade. Ou seja, se cumpre o que já estava predito pelos profetas e pelo próprio Deus no Gênesis capítulo 3, em que da mulher suscitará a semente que pisará a cabeça da serpente, né? Ele pisará a serpente lhe ferirá o calcanhar, né? Essa é a inimizade que Deus coloca entre a mulher e a serpente, porque é da mulher que Deus suscita o Messias, o prometido das nações, aquele que veio para trazer salvação para o seu povo. Mas o seu povo não se restringia somente a Israel, a esse Israel que você está vendo no mapa tão pequenininho, mas o Israel espiritual, o Israel que é todas as nações do mundo que entenderem essa mensagem, que Cristo é o Salvador, que Cristo é o Senhor, que Ele é o Messias, que Ele é o que foi profetizado pelos profetas e pelo próprio Deus para salvar o seu povo dos seus pecados, para remir o povo dos seus pecados. Somente através do sangue dele é que você tem a remissão dos seus pecados. O sangue já foi derramado, o véu já foi rasgado. Por que você está dentro do sistema religioso ainda? Porque você está debaixo de um jugo. Deus te chamou para a liberdade. A liberdade é você viver em Cristo. Não debaixo da ordenança dos homens, mas da ordenança de Cristo, que é o cabeça da igreja. E a igreja são pessoas que seguem a Cristo, amam a sua palavra, buscam conhecer nas Escrituras a verdade de Cristo. Nós vamos ler mais um trecho aqui das Escrituras em que nós podemos ter a consciência de que Cristo levou sobre si os nossos pecados para nos trazer a vida eterna. No livro na carta aos Colossenses, a carta aos Colossenses capítulo 1, versículo 18 diz assim, ó: Ele é a cabeça do corpo da igreja e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a preeminência, ou seja o primeiro. Ele é o cabeça da igreja. A igreja são pessoas que seguem a Cristo. Então Jesus, Cristo, é o cabeça da igreja e nós somos o corpo, membros uns dos outros, chamados para cumprir os seus mandamentos, e os seus mandamentos é: ame a Deus sobre todas as coisas, ama o teu próximo como a ti mesmo, faça o bem a quem precisa, seja bênção
para a vida de alguém que precisa. Quando João Batista veio batizando as pessoas, perguntaram para ele: o que nós devemos fazer, João, agora que nós fomos batizados, no batismo do arrependimento, arrependemos dos nossos pecados e agora queremos ser novas pessoas na sociedade. João Batista falou para eles: vocês vão, repartem o que vocês têm. Quem tem 2 túnicas, dê uma para o seu irmão, para quem está precisando. Você tem alimento, reparta o alimento. Você tem casa, reparta a tua casa. Você tem carro, reparte o teu carro com quem não tem. Às vezes é dura esta palavra, dizer essa palavra. Porque muitos lugares que se dizem igreja, tem pessoas mortas. Tem pessoas que estão morrendo. Eu não estou dizendo de fome. Eu estou dizendo de conhecimento de Deus. Mortas espiritualmente. Dando glória a Deus da boca para fora. Mas o amor de Cristo, eles ainda não conheceram. E João Batista disse para os soldados romanos: vocês permaneçam no seu soldo com honestidade, não maltratem ninguém, sejam justos para julgar, para prender alguém, né? Quando exercem autoridade. Então o reino de Deus, ele é composto, irmãos, de mudança de vida. O evangelho tem que nos provocar mudança de comportamento, mudança de vida. Não há evangelho sem mudança interior. Essa mudança acontece de dentro para fora. Nós vamos parar aqui nesse estudo, mas a gente vai dar sequência. A gente está falando do nascimento de Cristo. Maria foi escolhida apenas para dar a luz ao Filho de Deus, para que o Filho de Deus viesse ao mundo, nascesse como homem, como ser humano, para ser o Adão de uma nova aliança. Para ser o segundo Adão que estabelecesse uma nova aliança, porque o primeiro Adão ele não conseguiu se manter na integridade, longe do pecado. Mas Deus já havia preparado o Cordeiro antes da fundação do mundo e já sacrificou em nosso lugar, já pagou o preço em nosso lugar, para que nós fôssemos reconciliados com Ele. Deus nos ama de tal maneira que nós, ainda sendo pecadores, nos deu o seu Filho para que nós tenhamos a vida eterna. Não procure a vida eterna dentro dos prédios, porque a vida eterna está em Cristo. E Ele quer habitar dentro de mim e de você, para trazer alegria, para trazer vida. E essa alegria vai abundar, vai superabundar sobre toda a maldade do mundo. Maria foi agraciada. Ela, como uma irmã em Cristo, guardou a palavra e guardou a promessa. E creu. Crer não é só confiar, mas crer é negar a si mesmo. Ela falou: faça-se a tua vontade na minha vida. Ou seja, ela não estava preocupada com o que iam falar muito dela, julgá-la, falar mal dela, falar que ela tinha adulterado. Mas ela confiou em quem a chamou, em quem a escolheu.
Então a fé, ela está ligada a negar o meu eu, negar a minha vontade. Negar a minha vontade para fazer a vontade dele. Para deixar que os planos dele se cumpram em mim. A fé não é eu acreditar que alguma coisa boa vai acontecer para mim. Que eu dar alguma coisa, Deus vai me dar em dobro. Não. Isso se chama barganha. E Deus não está em barganhas. Mas Deus está naqueles que passa o céu, passa a terra, desmorone, aconteça terremoto, estão inabaláveis na palavra, crendo que a vontade dele é a melhor coisa do mundo. Gente, um forte abraço a todos. Espero que essa palavra permaneça dentro de nós possamos refletir sobre o verdadeiro Evangelho de Cristo. Que o que realmente importa é a palavra de Cristo em nós. E que nós possamos ser luz e possamos ser cristãos de verdade. Sem fazer negócios com esse sistema, mas confiando em Cristo e seguindo adiante falar do amor dele e do seu reino que não tem corrupção. Um forte abraço a todos, espero que todos possam continuar acompanhando. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like. A gente vai trazer novos conteúdos aqui, a gente vai estar falando de assuntos atuais. Eu espero todos aqui novamente. Um forte abraço e fiquem na paz. Abraço. Fui!